Eu gostaria de saudar você, meu amigo, você, minha amiga, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Wilber José dos Reis da Silva, do Ministério Ardendo em Fogo. Estou aqui mais uma vez na gravação de mais um vídeo para a propagação do Reino de Deus na face da terra. Meus irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, neste momento eu quero lhe convidar a compartilhar comigo a Palavra de Deus que se encontra registrada no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 3, versos de número 29 e 30, que nos diz assim: Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Meu amigo, minha amiga, eu quero chamar a tua atenção para esta ideia que eu quero transmitir a você neste exato momento. Essa narrativa que nós acabamos de ler fala a respeito de 3 homens judeus: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens estavam vivendo no meio do povo caldeu, dos babilônios, no meio de um povo que tinha costumes diferentes, que tinham crenças diferentes, que tinham culturas diferentes. Eram pessoas que adoravam outros deuses. Mas esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se deixaram corromper pelaquela cultura ou por aqueles costumes diferentes dos seus. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego procuravam preservar os ensinamentos que eles receberam ainda na sua infância, que existe um único Deus, Senhor do céu e da terra, um único Deus que está acima de todas as coisas, Senhor dos senhores, que é o Deus de Israel. Não existe outro Deus fora dele, não existe outro poder acima do dele. E esses homens, eles procuravam guardar os mandamentos do Senhor em todo tempo. Eles procuravam ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Mas numa certa feita, o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, mandou construir uma grande estátua, uma grande imagem de ouro. E esta imagem ela media aproximadamente 2,5 metros de altura. Esta imagem ela foi colocada no meio de uma praça, e ali o rei convocou todos os seus principais e todos os seus músicos para o dia da consagração daquela estátua. E ali teve um decreto real que era para que todos prestassem culto e adoração àquela imagem. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, por ordem do rei Nabucodonosor, também deveria prestar culto àquela imagem. Mas não foi bem assim que eles fizeram, porque eles mantinham em seu coração os ensinamentos que receberam dos seus pais. E eles eram crentes e acreditavam somente no Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro. E naquele momento, o inimigo utilizou pessoas para poder trazer ao conhecimento do rei Nabucodonosor que Sadraque, Mesaque e Abidnego não prestavam culto àquela grande imagem. Diz o texto que o rei se revolta e ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego à sua presença. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego chega à sua presença, o rei os questiona o porquê que eles não estavam adorando aquela imagem, porque havia sido feito um decreto real que todo
todos deveriam obedecer. Mas naquele momento, sem titubear, Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei que adoravam somente um único Deus, que era o Deus de Israel. E isso traz uma grande ira ao coração daquele monarca, que manda punir aqueles 3 homens com uma punição severíssima. Mandaram acender a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais quente do que o de costume, e mandaram que lançassem os 3 homens naquela fornalha. Mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham certeza que o Deus deles não iriam desampará-los, e naquele momento eles se recusaram a prestar culto àquela imagem de escultura feita pelas mãos humanas. E quando eles foram lançados dentro daquela fornalha, diz o texto que o anjo do Senhor desceu. E diz o texto que Sadraque, Mesaque e Abidnego passeavam pelas chamas, e as chamas ali não lhes faziam dano algum. Aquelas chamas não ardiam no seu corpo, aquelas chamas não consumiam as suas roupas, aquelas chamas não tinha como fazer nenhum tipo de mal aos seus corpos físicos, porque o 4º homem da fornalha estava dentro da fornalha com eles, e eles ali passeavam pelo fogo. Diz o texto que os homens que levaram eles amarrados para serem lançados à fornalha, somente com o calor daquela fornalha foram consumidos, porque a temperatura era altíssima. Mas aqueles homens, quando estavam ali dentro da fornalha, aquela grande temperatura não lhes causou dano algum, porque o 4º homem da fornalha, o anjo do Senhor, estava ali junto com eles dentro daquela fornalha. Eu quero te dizer, você meu amigo, você minha amiga, podem preparar uma armadilha para você, podem trazer ao conhecimento do teu chefe, podem trazer ao conhecimento das autoridades algo contra a tua vida, eles podem até inventar uma calúnia contra a tua vida, mas se você estiver com a tua vida baseada no Deus de Israel, se você confiar no Deus vivo, com certeza o Senhor vai te livrar, porque diz a Bíblia que Deus dá ordem aos anjos para livrar aqueles que os teme. E eu quero te dizer, se você tem o temor de Deus na sua vida, se você coloca Deus acima de todas as coisas, eu quero te dizer que não importa o que querem fazer contra a tua vida, não importa o que intentam fazer contra a tua vida, o 4º homem da fornalha, ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai te livrar dentro da fornalha. Eu quero te dizer que ele vai te livrar dentro dessa prova que você está passando. Eu quero te dizer que ele vai te livrar dentro desta situação de dificuldade que você está passando. Eu quero dizer para você, aleluia, que o 4º homem está junto com você. E não tem rei, não tem governador, não tem autoridade que vai poder ir contra a tua vida para lhe prejudicar, se você estiver com a tua vida em Deus. E aqueles homens, quando eles estavam ali dentro daquela fornalha de fogo ardente, diz a Bíblia que o rei olha para dentro da fornalha, e quando ele avista aqueles 3 homens passeando entre as chamas, Ravaseb de Candaraia, Ramando que Anaravahas, quando eles começam ali a passear entre as chamas, o rei avista que existe ali um 4º homem. E ele percebe que o 4º homem, ele é diferente. E ele diz que ele é semelhante ao Filho dos Deuses, Ravaseb de Candarábia. E o rei ali, ele percebe que ele está diante de uma situação diferente, uma situação que ele nunca viu na vida. E ali ele vê aqueles homens, quantas pessoas já tinham sido lançadas dentro daquela fornalha e tinham sido consumidas, tinham virado cinzas, e aqueles homens, eles passeiam no meio do fogo e nada acontece. Eu quero te dizer que se a tua vida estiver em Deus, o fogo não vai arder em ti, aleluia.
O fogo não vai arder em ti. E aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo não ardeu neles. E o rei, quando tem aquela visão, ele manda que retirem aqueles homens da fornalha. E quando aqueles homens são retirados da fornalha, o rei Nabucodonosor reconhece que só existe um único Deus no céu e na terra, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei ali, ele faz um novo decreto que está registrado no verso de número 30 do capítulo de número 3, que nós acabamos de ler. O seguinte decreto que diz: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Foi feito um novo decreto. Através da vida daqueles 3 homens. Aqueles 3 homens foram usados como instrumentos para que o nome do Senhor Jeová fosse ali glorificado e reconhecido no meio daquela província. E o rei Nabucodonosor, aquele grande monarca, temido naquela época, ele reconhece que somente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E ele manda chamar os 3 homens. Então ele faz prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. O verso de número 30 diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Ou seja, ele colocou esses 3 homens numa posição de destaque no seu governo, no seu reinado. Ou seja, reconhecendo que esses 3 homens eram homens de Deus. É assim que Deus vai fazer contigo. É assim que Deus vai fazer contigo, meu amigo. É assim que Deus vai fazer contigo, minha amiga. Ser fiel. Guarda a palavra do Senhor. Cumpre o mandamento do Senhor. Porque Deus tem uma dupla honra para você. E eu quero te dizer, talvez vai ser necessário você ser lançado dentro de uma fornalha. Aravacebe, decandarábia. Mas eu quero te dizer que o Senhor que está no céu vai dar ordem para te tirarem de dentro desta fornalha. Olha só, já começa a surgir agora uma esperança para você. Você não vai morrer dentro dessa fornalha. A chama não vai arder em ti, mas você vai ser retirado dentro desta fornalha para ser colocado numa posição de destaque. Recebe essa palavra da parte de Deus. Você vai ser colocado numa posição de destaque. Essa história vai se repetir. Aquele que mandou te lançar na fornalha vai mandar te tirar da fornalha por causa da presença forte de Deus na tua vida. E vai reconhecer que o Deus dos céus é contigo, que o Deus dos céus te abençoa. E vai reconhecer o senhorio desse Deus poderoso também em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha guardar esta palavra da parte de Deus. Que você venha ter uma nova esperança. E que você venha ter a sua fé fortalecida nesse momento. Não se deixe corromper pelos costumes estranhos. Não se deixe corromper pelas culturas estranhas. Mas guarda aquilo que foi te ensinado. Guarda os rudimentos da palavra de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. E agora já vou me despedindo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para com a tua vida. E que Deus te abençoe rica e poderosamente para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.